Abra sua Bíblia comigo, livro de Salmos, Salmo de número 34, irmãos. É onde nós vamos ler a palavra de Deus nesta noite. E daqui a pouquinho nós vamos participar da ceia do Senhor, amém? Eu vou ler novamente, foi o salmo que nós lemos na abertura desse culto. E um dos seus versículos vai fundamentar a ministração desta noite. Salmo 34, 34º Salmo do Saltério. O título é O Senhor é Bom. E diz a palavra: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos passam necessidade e sentem fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Venham, meus filhos, e escutem, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, Ele salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. A desgraça matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amém, irmãos? Amém? Amém. Eu quero trazer uma meditação ao seu espírito nessa noite. Deus me deu esta palavra ontem, final da tarde, enquanto eu me preparava para receber os irmãos que estiveram no primeiro grupo familiar do ano, lá em casa. Uma ocasião, fomos muito abençoados, né, irmãos? Sim ou não? Glória a Deus. E eu quero chamar a sua atenção especificamente para o verso de número 5. A tradução que eu li aqui, a Nova Almeida atualizada, diz, Salmo 34, verso 5:
Os que olham para ele ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. As traduções de Almeida, tanto a revista e corrigida como a revista e atualizada, vai dizer algo mais ou menos assim: e olharam para ele e foram iluminados, e o seu rosto não ficou confundido. Talvez assim diz a sua Bíblia aí, né? E uma outra tradução que eu estou usando muito ultimamente, a Peshitta, que é a tradução do aramaico, ela diz, Salmo 34, verso 5: olhai para ele e colocai vossa confiança nele, e seus rostos não serão confundidos. Amém? Eu quero me fundamentar mais nesta tradução da Peshitta. Repita após mim: olhai para ele e colocai vossa confiança nele, e seus rostos não serão confundidos. Amém? Eu quero hoje, irmãos, falar sobre Jesus, o Deus da simplicidade. Jesus, o Deus da simplicidade. Diga comigo: Jesus, o Deus da simplicidade. Aleluia. Eu estava tomando banho, irmãos, ontem, e o Espírito Santo começou a trazer esse entendimento ao meu espírito. O Espírito Santo entrou dentro do banheiro lá em casa, e enquanto eu tomava banho, ele me disse assim: você sabia que em Jesus não há confusão? Diga comigo: em Jesus, bem alto, em Jesus não há confusão. E me trouxe esse texto do Salmo 34, verso 5. Eu entendi, irmãos, que em Jesus não há complexidade religiosa, complexidade ritual, complexidade de aparências, e complexidade também para praticar ou obedecer o que ele ordena. Em Jesus não há dificuldade, em Jesus não há confusão, e é essa simplicidade de Jesus, irmãos, que revela a nós, a mim e a vocês, a profundidade do quanto Ele é Deus. Não são os milagres de Jesus, num primeiro momento, que revelam a sua divindade, ou qualquer coisa desse tipo, mas sim a sua simplicidade, a sua prática ou praxis em pregar aquilo que ele vivia e viver aquilo que ele pregava. Nisso está a plenitude da revelação da sua divindade. Quantos me entendem? E eu fiquei pensando, irmãos, por que eu passei ontem o dia inteiro orando e perguntando ao Espírito Santo o que ele queria trazer para esta noite,
para este culto de Santa Ceia, porque Santa Ceia é assim, né? A gente já começa a se preparar, não é um dia antes, é uma semana antes. E eu faço parte disso também, no sentido de ter uma constante preocupação em ouvir corretamente aquilo que o Espírito quer falar aqui, não só na Santa Ceia, não só no domingo, mas em todas as oportunidades em que a igreja se reúne, todas as oportunidades em que exercemos a comunhão dos santos. É necessário que haja uma palavra, não do homem, mas de Deus, sim ou não? Porque afinal de contas você não vem para me ouvir ou ouvir qualquer outro aqui, você vem para ouvir Deus. E eu fiquei pensando, por que só naquele momento, em pleno banho, Deus inventa de vir me dizer isso? Isso o quê? Em Jesus não há confusão. E o Espírito Santo me respondeu. Ele disse assim: é que você precisa perceber que para entender essas coisas, o homem precisa estar despido de si mesmo e lavado pela água da palavra de Deus, da mesma forma como alguém no banho. Só nu de si mesmo você entende essas coisas. Só lavado pela água que é, nós sabemos bem na Escritura, a palavra de Deus, você entende essas coisas. A simplicidade, irmãos, de Deus em Jesus é a sua profundidade. A simplicidade de Deus em Jesus é a sua profundidade. Mas ao homem, a Bíblia diz que pertence à confusão. Se em Jesus não há confusão, no ser humano, em si próprio, é o que mais há. Eu quero chamar a sua atenção para o livro de Gênesis, lá no capítulo 11, né, irmãos? Você lembra lá o verso 9, onde a Bíblia diz, Gênesis 11:9, por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu Yahvé os idiomas de toda a terra, e dali Yahvé os dispersou pela superfície de toda a terra. Você veja que no passado distante, no primeiro ajuntamento, no primeiro grande aglomerado humano que constituiu na planície de Sinear a cidade de Babel, posteriormente chamada Babilônia, logo após o grande dilúvio, a primeira coisa que o homem faz é confusão. E a maior confusão, irmãos, que existe a mais preocupante confusão que existe não é do homem ímpio, mas é do homem e da mulher crente. E Deus não quer que nós sejamos um povo, indivíduos,
um ministério, uma igreja confusa. Quando eu olho o ímpio confuso, eu não me assusto muito. A gente tem misericórdia, mas está em trevas. E a confusão, ela é uma das características das trevas. Tente você, irmã, colocar em ordem a mobília ou a roupa ou qualquer coisa dentro da sua casa em absoluta escuridão. Tente você, irmão, trabalhar no seu ambiente de trabalho com outros colegas em absoluta escuridão. E você vai ver que o resultado disso será confusão, coisas no lugar errado, um se batendo com o outro. Confusão é característico da escuridão, das trevas. Agora, quando eu vejo confusão na vida do cristão, na vida do crente, na vida da igreja, aí é uma coisa que nós devemos nos preocupar. E a maior confusão, irmãos, existente hoje está relacionada. Eu iniciava a minha aula aqui terça-feira falando isso para os meus alunos. Está relacionada com a ideia de obra de Deus. Vemos muitas pessoas por aí a dizer: estou fazendo a obra de Deus. Isso ou aquilo é a obra de Deus. Quando na verdade aquilo ao qual estão se referindo não tem nada a ver com a obra de Deus. E é Deus em pessoa, na pessoa de Jesus, que define o que é obra de Deus. Deus não precisa de mim ou de você para definir as coisas, Ele se autodefine. Basta olharmos na Escritura. Lá em João, no capítulo 6, verso 28 e 29, a Bíblia diz, João 6, 28 e 29, eles lhe perguntaram: o que faremos para pôr em prática as obras de Deus? E Jesus respondeu dizendo-lhes: esta é a obra de Deus, que creiais naquele que Ele enviou. Esta é, nenhuma outra é. Esta é. A obra de Deus, irmãos, definida pelo próprio Deus na pessoa de Jesus, é ser um crente de verdade, é ser um adorador genuíno, é ser um cristão autêntico, de testemunho. A obra de Deus vai muito mais além do que pregar, ou dar uma aula, construir um prédio.
dar início a um ministério. Cantar. Todas essas coisas são efeitos colaterais. Obviamente que eu prego porque creio, e se creio de verdade, então essa fé genuína é a prática da obra de Deus. Mas você precisa entender que vem da fé para o púlpito, da fé para qualquer uma dessas coisas, e não o movimento inverso. Eu tenho visto, irmãos, cada vez mais gente por aí fazendo a obra de Deus sem Deus. Paranaguá não precisa de mais uma igreja de Deus sem Deus. Paranaguá não precisa de mais um ministério, ou um ministro, ou uma mensagem de Deus sem Deus. Porque se nós não entendermos isso, irmãos, inconscientemente nós podemos esvaziar de Deus. Então, é para isso que o Espírito Santo veio, não é verdade? Para encher a sua vida de Deus. Não podemos, irmãos, ser como muita gente nesse exato momento na nossa cidade. Agora tem gente assim, fazendo a obra de Deus, cheios de si mesmos. E se eu estou cheio de mim, é sinal que eu estou vazio de Deus. Não podemos, irmãos, querer levar outros a níveis espirituais que nós mesmos não alcançamos. Não podemos querer levar outros a lugares. Eu estou falando de geografias espirituais, lugares celestiais, né? Que nós mesmos nunca chegamos. Eu estou falando de Jesus, o Deus da simplicidade. E esse tipo de gente, Jesus diz que ele desconhece. A Bíblia fala lá em Mateus 7, 21 e 23, passagem muito conhecida, né, irmãos, de todos nós. Mateus 7, 21 ao 23. Não é todo o que me diz, Senhor meu, que entrará no reino do céu, senão o que faça a vontade de meu Pai que está no céu. A porta de entrada do reino é fazer a vontade do Pai. Muitos me dirão naquele dia, Senhor meu, não profetizamos em teu nome? E em teu nome expulsamos espíritos malignos? E em teu nome realizamos muitos milagres? Em outras palavras, não fizemos a obra de Deus. E então lhes declararei: jamais vos conheci.
Você percebe que é perfeitamente possível profetizar em nome de Jesus, expulsar demônios em nome de Jesus, realizar milagres em nome de Jesus, sem conhecer Jesus. Por outro lado, tem gente que nunca profetizou em nome dele. Tem gente que nunca expulsou demônios em nome dele. E que nunca fez nenhum milagre em nome dele. Mas que ele olha na Escritura e diz assim: desde o primeiro homem, dentre todos os nascidos de mulher, não há profeta maior do que ele. De quem Jesus falou isso? João Batista. João Batista é o profeta que não profetiza. O que João faz lá nos evangelhos? Ele meramente cita os textos dos antigos profetas, mas me diga uma profecia autêntica, made in João Batista. Não tem. Ele se limitou à palavra do Antigo Testamento. João Batista, você não vê ele nos evangelhos expulsando nenhum demônio. Você é o único profeta que você não vê realizando nenhum milagre. E Jesus olha para ele e diz: esse sim é o padrão profético. Esse é o maior dos profetas. João Batista entendeu algo, apesar dele ainda viver o contexto da antiga aliança. Afinal, ele é o último representante da antiga aliança na Escritura. Ele entendeu algo que Deus está querendo nos levar a entender nessa noite. João entendeu que fazer a obra de Deus é simplesmente ser um cristão genuíno. E ele levava as pessoas a isso através do arrependimento. Claro que posteriormente o entendimento de João se ampliou. À medida em que Cristo foi, de fato, revelando-se cada vez mais e mais e mais a Ele como, de fato, o Messias profetizado, aguardado, prometido. Fazer a obra de Deus, irmãos, é crer naquele que do Pai nos foi enviado. Quem o Pai nos enviou para nos salvar? Jesus. E manifestar essa fé em todo o tempo, em todos os lugares, por toda a vida. Como se chama a manifestação da nossa fé? Testemunho. Quando eu dou um testemunho, quando eu vivo um testemunho, quando eu falo um testemunho, eu estou manifestando a minha fé. O que é uma testemunha? É alguém alinhado com o que viu e com o que ouviu. Testemunha que não viu nem ouviu nada não tem valor. O que temos visto em Jesus? O que temos dele ouvido? Isso
faz de nós suas testemunhas. Aleluia. Você entende? João, agora não o Batista, mas sim o apóstolo, foi aquele dentre os apóstolos que tornou-se o mais íntimo de Jesus, não é verdade? E lá na conclusão do seu evangelho, João percebeu, irmãos, não só o propósito do que ele estava escrevendo, seu evangelho, mas ele percebeu o propósito de toda a Escritura Sagrada. Quando a Bíblia fala em João 20:31, mas certamente estas coisas estão escritas para crerdes. Para que essas coisas foram escritas? Para a gente crer que Jesus é o Cristo, a obra de Deus, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida eterna em seu nome. Essa percepção aconteceu na vida do apóstolo João. Chega até mim e vocês nesta noite, revelada por meio das Escrituras, no seu Evangelho. Mas tudo isso na vida de João, assim como precisa ser na minha e na sua vida, foi através do relacionamento íntimo com Jesus, que proporcionou a João, o apóstolo, esta iluminação. E olharam para ele e foram iluminados, ou na Nova Almeida atualizada, ficaram radiantes, ou aqui na Peshita, colocaram a confiança nele. A luz com a qual a igreja vencerá as trevas nesta geração, irmãos, não é a luz nossa, porque nós não temos luz própria em nós, é a luz dele em nós. E para que essa luz dele esteja acesa em nós, nós precisamos manter o olhar firme nele. Por isso que a Escritura diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, prosseguimos. Quando é que o crente deixa de prosseguir? Quando ele para de olhar para Jesus. E ao parar de olhar para Jesus, para algo ou alguém, ele vai olhar. Por que o Paulo fala aos Coríntios, lá no texto da ceia, para examinar-se a si mesmo e assim comer do pão, beber do cálice? Mas não fazer isso sem antes examinar-se a si mesmo, para não comer e beber condenação, juízo para si, e etc, etc, etc. Por quê? Porque lá na igreja de Corinto, assim como nos dias de hoje, já tinha gente com o olhar desviado ou afastado ou longínquo de Jesus.
E aí eles não conseguiam mais ver na Santa Ceia o corpo e o sangue do Senhor, mas apenas um ritual de igreja. E aí Jesus, de simples, começou a se tornar complexo, sabe? Aquele crente que você conversa com ele, ele vem com aquele discurso do desanimado. E aí, lá pelas tantas, ele diz assim, que é difícil, mas é exatamente o contrário que a Escritura afirma, que Jesus é simples. As coisas se tornam difíceis e desanimadoras, irmãos, quando nós desviamos o olhar de Jesus. Quando Pedro desviou o olhar de Jesus, ele deixou de andar sobre as águas e começou a afundar. Então eu quero encerrar nessa noite dizendo: tanto Jesus como as Escrituras que o revelam não tem confusão. São simples, práticas, para serem aplicadas no nosso dia a dia. Jesus é simples, é prático e deve ser aplicado no nosso dia a dia. A Bíblia é simples, prática e deve ser aplicada no nosso dia a dia. Não podemos tropeçar nas próprias pernas. Quando o cristianismo, irmãos, deixar de ser para muitos uma religião e se tornar um estilo de vida, repito, quando o cristianismo deixar de ser para muitos, quando o cristianismo deixar de ser para nós uma religião e se tornar um estilo de vida, finalmente nós teremos entendido de verdade, para valer mesmo, essas coisas. Qual é o seu desafio e o meu? Fazer essa mudança, permitir esta metamorfose dentro de nós, do cristianismo cada vez menos religião e cada vez mais e mais e mais estilo de vida. Todo lugar. Ontem eu falava, né, irmãos, lá no grupo, da manifestação de Deus em Jesus em todos os ambientes, em todas as ocasiões, através de todos que se deixam impactar por Ele. Amém? Espero que essa palavra tenha edificado a sua vida. Infelizmente, irmãos, em muitos lugares da cidade, a gente vê, e eu me aflijo muito com isso. A gente vê igrejas cheias de pessoas em busca de uma palavra de Deus, e muitas vezes tudo que eles ouvem são bobagens.
Às vezes tudo que eles têm é ritual. Mas nós temos recebido algo inestimável nesse lugar, nesse altar. E somos, sim, diretamente responsáveis pelo que nós vamos fazer com isso. Amém?